Então, estamos aqui de novo, né, continuando a explicação, né, do controller e dos seus métodos, né. No vídeo anterior eu expliquei sobre o método obtaid, que está pegando os valores de todos os retornos que esses métodos, né, de layout estão retornando. E aqui a gente tem 12, né, e a gente vai ver um pouco de cada um. Primeiramente a gente tem esse obter gallery aqui, né. Desde já a gente pode reparar que nesse controller e nas outras classes também a gente segue um princípio de prefixos, né? O prefixo que a gente optou aqui para usar no controller, que faz mais sentido para nossa situação, é obter, tá bom? Aí temos aqui um obter gallery, mais para baixo obter voting, comment e assim por diante, tá bom? Já é uma regra de negócio que a gente colocou. E aqui a gente usa try catch, outra regra de negócio, né, implementada. E aí a gente pode perceber o seguinte, né? O resultado começa como uma lista vazia, aí a gente entra no bloco try e a gente começa a trabalhar com o service, né? A gente tem uma variável gallery lista, né, que guarda os dados retornados do service, tá bom? A gente vai entender o que ele está retornando lá mais para frente, né? E quando eu acabar essas sequências de vídeo, vai fazer muito mais sentido assistir eles de trás para frente, entendeu? Provavelmente o último vídeo que eu vou gravar vai ser do repositório, né? Mas é interessante ele ser o primeiro vídeo para ver, né? Para fazer sentido. E a gente tem o gallery lista, né? Que pega o retorno do resultado do método buscar gallery lá do service, né? E aqui entra a regra também, né, de prefixo. O service está usando os prefixos de buscar, né? E, enfim, aí a gente recebe dentro dessa variável. E aqui a gente entra nesse bloco de if, né? E aí o que é que está acontecendo? Também já é outra regra que eu implementei de sempre validar se é um array antes de começar a validar os dados que estão vindo lá do service, tá bom? Então, se validar que é um array, a gente vai entrar no bloco for each, ok? E esse array que a gente está validando aqui é um array de tipo associativo, tá bom? É um array associativo que a gente está validando. Poderia ser outros? Poderia, mas a gente está trabalhando com array associativo, beleza? E aí, beleza, se passar, a gente vai entrar aqui no bloco de for each, né? E esse gallery, o principal objetivo dele é buscar fotos lá do banco de dados e renderizar pro, pro, pro usuário, né? Pro cliente. E aí, o que está acontecendo aqui? A gente pega a variável que tem os dados os dados associativos, né? E a gente vai verificar, né, basicamente o que está acontecendo aqui. A gente verifica, né, esses get galleries aqui, né, que vão de 1 até 20, né, 1, 2, 3, enfim, até 20. E a gente vai validar todos eles, né, a gente botou um limite de 20. E aí, beleza, né, a gente vai verificar, né, se existem os métodos, tá? Essa aqui é uma função interna do PHP, method exists, que vai verificar, né, se cada um dos getGallery do response transfer, se eles existem dentro do gallery, ok? Se isso passar, a gente vai colocar os resultados dentro do valor, né? E aí depois a gente vai de fato pegar uma validação que a gente criou para validar se esse dado, né, que veio do banco é de fato uma formatação de uma foto, né? Pode ser JPG, PNG, JPEG, pode ser vídeo, né, MP4, enfim. E a gente vai guardando os resultados dentro do gallery. Ou seja, esse gallery aqui, ele retorna dados de fotos, né? Vão retornar dados de fotos e vai mostrar para o usuário, ok? Agora a gente tem aqui o obter voting,
né, que é um cara mais extenso, tá bom? E vamos entender o que é que está acontecendo aqui, né? Não vou ficar repetindo muito, né, o que eu já falei antes, mas enfim. Começa com o resultado vazio, entra no bloco try-cat. A gente pega, coloca os dados que veio do buscar voting dentro de uma variável. Logo depois a gente pega aquela regra que a gente tem, né, de sempre validar se é um array e valida se isso aqui é um array associativo. Depois que validou que é um array associativo, a gente vai entrar dentro do for each e verificar cada item do array, né? E tipo, o voting, ele carrega uma série de informações sobre o produto, né? Por exemplo, ele vai carregar a avaliação, ele vai carregar a quantidade, as estrelas que aquele produto recebeu, né? É um cara que mostra dados de avaliações do produto que a gente está buscando, ok? E assim vai validando também, ok? Aqui a gente tem um número de validações diferentes, né? Que a gente criou na nossa classe Validator, validar decimal, validar número, enfim, validar nota, e é isso que o voting está fazendo, tá bom? E conforme ele vai validando, ele vai adicionando dentro do seu resultado, né? Vai adicionando dentro do seu resultado os valores, né? De cada item, né? Que a gente tem dentro do vote, beleza? Aí ele retorna. A gente continua aqui no comment, né? O comment, ele é um layout que tem como objetivo renderizar, né, comentários dos produtos. Então, por exemplo, quando a gente está numa página de detalhes do produto, vamos supor que do Mercado Livre, se a gente rolar lá para baixo, né, aqui no desktop, a gente vai ver inúmeros comentários, né? E para buscar comentários, você vai entender como se torna mais complexo lá na frente, entendeu? Porque até agora a gente viu que existe apenas um tipo de. A gente tá buscando, né, esses layouts, os dados dos layouts por uma requisição, né? Por um valor que veio na requisição, de ID, de URL, etc. Mas vamos supor que veio um ID lá, né? E enfim, eu vou explicar isso mais pra frente porque agora vai parecer confuso. Então vamos continuar aqui no método obter comment. O resultado, né, inicializa vazio, né, entra dentro do bloco try-catch. A gente pega os dados, coloca dentro dessa variável lá do método buscar comment do service, valida se é um array e aqui a gente tem um for each, né, para validar todos os comentários que foram buscados do banco de dados. Não foi só um, tá bom? Não vem só um comentário de um produto, vem vários, beleza? E a gente vai fazer aquela mesma validação, né? Item start tá vazio, né? E conforme a gente vai validando todos, né, os campos dos comentários que vieram, vai adicionando no item, né? E no final, resultado recebe item. E assim retorna o resultado de obter comment. Agora a gente vai para o table, né, que é a tabela, que é o principal objetivo, é buscar no banco de dados campos de detalhes do produto e renderizar em tabelas, beleza? Aí resultado starta vazio, entra no try-catch, né? Table lista vai receber o resultado do service, né, que buscou lá do repositório, e a gente está recebendo aqui o retorno do buscar table. Valida se é um array associativo e aí entra no for each e aquela mesma ideia, né? Conforme for validando os campos da tabela, né, de detalhes, a gente vai guardando o resultado aqui dentro de resultado, né, da variável resultado e ela retorna lá embaixo, ok? Em seguida temos overview. Overview é para gente para a gente ver as informações principais de um produto. Por exemplo, a relevância, a condição, o frete, o nome, a avaliação, as estrelas, a promoção, o preço e, em alguns casos, até formas de pagamento. Beleza? Aí aqui, aquilo, né, que a gente já conhece, tá se repetindo muito esses métodos aqui do controller, entendeu? E aí é aquilo. Validou se é um array, entramos. Aí a gente vai entrar no bloco for each, né? E a gente vai validar campo por campo.
e se passar na validação, a gente vai guardar os dados dentro do resultado e ele retorna aqui embaixo. O slide, ele é idêntico, né? Idêntico às fotos, né? Eles buscam a mesma tabela, fazem a mesma validação. A única coisa que muda, né, é que nos objetos de transferência, né, eles têm nomes separados, né? Mas eles fazem a mesma coisa que o Gallery lá em cima faz, entendeu? Por isso eu não vou explicar, né? É o mesmo esquema do Gallery. Aí a gente tem o slide, né? E aqui temos o payment, né? Resultado vazio, entra no bloco try-catch, coloca os dados do retorno de buscar pagamento, quer dizer, buscar payment do service, né, do método, valida se é um array, entra no bloco for each, faz a validação separada dos campos, se der bom adiciona no resultado, se não der bom deixa vazio e retorna aqui embaixo. Foto, a mesma coisa, né, de slide e de gallery, busca na mesma tabela, né, a única coisa que muda são os nomes dele nos objetos de transferência. O seller, ele é um layout, né, que tem como objetivo mostrar dados de uma loja, de um fornecedor, etc, né? Ele mostra isso na página de detalhes de produtos em forma, né, com o objetivo, na verdade, né, de mostrar ao usuário a loja ali do fornecedor, do lojista que está vendendo determinado produto. Beleza? Então ele vai pegar dados separados de uma tabela lá no banco de dados, né? Uma tabela separada para lojas, para, para fornecedores, vendedores, etc, né? A gente entra no bloco try-catch, né? E aqui a gente guarda os dados, né? Novamente aquilo, guarda os dados do service, tem lá o buscar seller. E aí aquilo, né? Valida o array associativo, se passar a gente entra. E aí a gente valida a loja, né? E faz aquela validação que a gente já conhece, né? Valida os campos separados do que está vindo lá do banco de dados. E se der bom, vai retornar lá embaixo. Agora a gente tem o carrossel, né? O carrossel, ele é um cara que ainda que no momento não está feito, tá? É porque no momento a gente está tendo banco de dados bem básico, entendeu? O banco de dados pra gente aqui só está servindo pra gente fazer esses testes, né? E o carrossel, ele é um cara que tem como objetivo, na página de detalhes do produto, mostrar, né, os produtos semelhantes àquele que você está vendo, né? Então, por exemplo, às vezes você está vendo um produto lá no Mercado Livre, né? Você está vendo um videogame, por exemplo, e o Mercado Livre te recomenda, né, outros tipos de produtos parecidos ou até da mesma loja, né? O carrossel é um cara que serve para isso, para mostrar produtos parecidos ou sugestões do próprio site de marketplace, né? No momento está feito, porque eu ainda vou planejar, né, como isso aqui vai ser estruturado, né? Mas mais para frente eu posto sobre ele também. Aqui a gente tem o description. O description tem como objetivo ser um layout para mostrar texto, né? Para mostrar a descrição de um produto, né? Então aqui ele está sendo bem objetivo, né? Ele faz aquele mesmo esquema que a gente já conhece, começa vazio o resultado. Aí a gente tem uma variável description lista que guarda os valores de buscar description que vem do service, valida se isso é um array e se der bom vai retornar uma descrição pra gente, tá? E aqui retorna no resultado, ok? Aqui a gente tem um accordion, né? E o accordion, ele é aquele cara que a gente vê uma breve informação e pode clicar nele para ele rolar para baixo e a gente vê mais informações. Por exemplo, no momento a gente definiu que o accordion ele vai mostrar uma descrição, né? Igual esse descrição aqui, esse description, esse aqui vai mostrar uma descrição no momento, mas ele poderia mostrar outras coisas além de uma descrição, né? Porque aqui no momento, né, no layout que eu já vou mostrar,
a gente vê a descrição e a gente pode clicar nele para ver o resto da descrição, né? E poderia ser para outras coisas também, né? O accordion, ele podia ser para a gente ver a ficha técnica do produto, né? Enfim. E aí o que é que está acontecendo, né? Pega os retornos do service, valida se isso é um array e valida a descrição, tá? Que a gente tá pegando na mesma tabela que tem esse description aqui, ok? Então, esses foram alguns dos métodos que a gente tem aqui no controller, tá? Eu tentei ser o máximo explicativo neles, né? Para a gente conseguir entender como é que tá funcionando, beleza? A gente vai ver agora como é que tá estruturado o nosso request.